7 jogos que fecharam a rodada 29 do Brasileirão aconteceram ontem. E como a gente pode ver aqui na classificação da Série A, o Botafogo aumentou a vantagem na liderança, 60 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, que ontem ficou no empate com o Bragantino. Pois é, hora boa, né? O Botafogo conseguir essa gordurinha. Fortaleza em terceiro e o Flamengo em quarto formam essa turma que podemos dizer que briga pelo título, né? Já na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, temos aí Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. E vamos começar o passeio pelos jogos de sábado, então, com o líder Botafogo, contando com um atacante em grande fase, convocado para a seleção. O melhor time do campeonato! Quando um time é líder, você nota que a confiança está lá em cima. Nós também sabemos que os nossos rivais vão perder pontos. Nós temos que tentar manter o mesmo registro que temos tido até então. E quando o atacante do time que é líder é convocado para a seleção, a fase é mais do que boa. Olha o Igor Jesus fazendo selfie com a torcida adversária. Atlético Paranaense e Botafogo em Curitiba. Objetivos mais do que opostos em jogo. E logo com 13 minutos, o Marlon Freitas apontou o caminho, passou para o Savarino, que serviu o novo xodó da torcida do Botafogo. Esse lance a gente treinou durante a semana. Tudo que a gente faz no treino a gente tenta trazer pro jogo. Quinto gol do Igor Jesus no Brasileirão. Isso que ele chegou ao Botafogo em julho, tá? O Igor Jesus quase marcou outro nessa atrapalhada aí da defesa do Atlético. O Atlético, beirando a zona de rebaixamento, pouco atacou no primeiro tempo. Falta caprichar um pouquinho nos últimos metros, acertar esse último passo. Temos mais 45 minutos para acertar o que fizemos mais no primeiro tempo e conseguir a vitória aqui em casa. Mas quem seguiu caprichando era o Igor Jesus. No começo do segundo tempo, ele lançou o Luiz Henrique, que parou no goleiro Mikael. Depois, outro passe do Igor Jesus. O homem estava iluminado demais. Dessa vez para o Savarino, que também parou no goleiro do Atlético. E quando tudo parecia sob controle para o líder do campeonato, o Atlético resolveu atacar. Mastriani de cabeça. João Cruz de fora da área. E mais uma do Mastriani. Na sequência, o Savarino acertou esse chutaço no travessão. Jogo a 1000 por hora. E o Julimar, que quase chega na bola depois do cruzamento. Não era dia do Atlético em casa. Precisa levantar a cabeça e trabalhar, porque temos ainda 11 finais para a gente conseguir a pontuação mínima necessária para a gente se manter na Série A. 1-0 Botafogo, que voltou a vencer o Atlético em Curitiba depois de 16 anos, tá? Conseguimos fazer o gol e garantir a vitória, que foi mais importante para nós. O líder Botafogo agora com 60 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, faltando 9 rodadas para o fim do Brasileirão. E a confiança, Igor Jesus? O mister vai passar o melhor para que possamos continuar nessa luta e garantir o nosso objetivo, que é ganhar o título. O Igor é decisivo com muito pouco, né? É um toque, 2 toques e... Muito inteligente, tá deitando mesmo, jogando demais. Palmeiras Preciso falar agora sobre o Botafogo, que virou ainda mais favorito ao título do Campeonato Brasileiro depois dos jogos desse sábado. É que o Botafogo venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0, gol de Igor Jesus, que tem jogado muita bola. Com o resultado associado ao empate do Palmeiras contra o Red Bull em Bragança, o Botafogo voltou a ter 3 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, são 5 pontos à frente do Fortaleza, que tropeçou na rodada. 60 pontos para o Botafogo, 57 para o Palmeiras, 55 para o Fortaleza. O Flamengo aparece em quarto, 9 pontos atrás do Botafogo. Fui checar com os matemáticos para saber as chances de título do Botafogo. De acordo com Tristão Garcia, que é matemático trabalhando no futebol há bastante tempo, o Botafogo tem 68% de chances, 23% para o Palmeiras, 6% para o Fortaleza e 3% para o Flamengo. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o Botafogo aparece com 62% de chances de título, Palmeiras com um pouco mais, 25%, Fortaleza 10% e o Flamengo com apenas 2%. Só para completar em relação ao Botafogo, o time de Arthur Jorge acaba de quebrar um tabu de 16 anos sem vitória do Botafogo contra o Atlético Paranaense
em Curitiba. Bom, vamos lá então. Boa noite, Mauro Naves, agora em definitivo, como eu falei, para a gente falar dessa vitória super importante do Botafogo nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro e agora 3 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou a partida. E ainda mostrando um super futebol, que foi o que eles apresentaram na Liga Arena também, Mauro. Boa noite, Marcela, companheiros, um abraço enorme, fã de esportes, que vai estar um tempo legal com a gente aqui, né? 2h30. Tá, e que bom, vamos estar juntos aí e com muito conteúdo, né? Porque jogos importantes, outros vão acontecer ainda hoje, né? Para encerrar a rodada como um todo, mas já tivemos agora à tarde 3 jogos importantes que mexem na tabela, esse aí que você se referiu, 3 pontos de vantagem. Tem um encontro entre eles, aí você fala, mas aí pode tirar isso. Mas aí agora o Palmeiras tem uma vitória a menos. Se tirar, empata em número de vitórias. Aí você já vai ter que correr para o saldo. Quer dizer, ainda tem muito critério aí para ser avaliado daqui para lá, ainda falta um tempo. Mas me surpreende pela fase, pelo recorte atual do Palmeiras e o recorte atual do Bragantino, né? Então, assim, Bragantino, no passado e tal, sempre complicou a vida de todo mundo quando ia lá. Ele estava em sua casa, mas atualmente isso não estava acontecendo, né? Caixinha não anda muito feliz com o time, então imaginava que o Palmeiras hoje fosse favorito e conquistasse esses 3 pontos e tal, mas não foi o que a gente viu, infelizmente, para os palmeirenses. Mas tem muito campeonato ainda, né? Fortaleza deve ter achado bom, que também ontem ele perdeu e tal. E perdeu bem perdido ontem o Palmeiras, o Fortaleza para o Grêmio. Achou bom este resultado, né? Mas o Botafogo não, o Botafogo esticou e ele ficou. Mas enfim, temos ainda um campeonato pela frente aí com muita emoção, Zé Elias. Pois é assim que a gente gosta, né, Zé? Mas bom, é hoje um Botafogo que vai dormir mais tranquilo, pensando em Campeonato Brasileiro. Boa noite, Marcela, Bubu, Mauro, todos que estão nos assistindo, sem dúvida, né? Você vai dormir um pouco mais tranquilo, embora o jogo de hoje foi um jogo bem disputado. No primeiro tempo o Botafogo fez o gol, conseguiu criar algumas vantagens, algumas situações de gol, mas o Atlético incomodou, o Botafogo... eu estava até comentando com o Pedro Ivo na redação, né? Eu vi um Botafogo diferente, já vi um Botafogo um pouco mais cansado, um Botafogo que não consegue manter essa intensidade que eles jogam o tempo todo, pressionando, velocidade. O Botafogo já começa a ter um pouco de espaço entre defesa, meio campo e ataque. O Bastos, que é um zagueiro que sempre se antecipa, chega praticamente junto com os atacantes, chegando em algumas jogadas atrasados. Então isso já começa a dar alguns sinais que o Botafogo talvez tenha alguns probleminhas em relação a essa intensidade, ou seja, joga o primeiro tempo, uma intensidade alta, segundo tempo administra um pouquinho mais, explora contra-ataque pela característica dos seus jogadores. Isso vem dando certo. Hoje o Atlético Paranaense estava até vendo aqui, o Atlético Paranaense deu 25 finalizações. 25 finalizações para um time contra o Botafogo, que nós estávamos acostumados a ver um time pressionando, fechado, bem organizado defensivamente e tal. Isso é muito, né? Contra 11 do Botafogo. Contra 11 do Botafogo. Isso é muito. O problema é acertar o gol, grande, né? Foi 3-3 mas acertos de gol. Mas aí a gente consegue entender a classificação, né? O Botafogo lá em cima, que tem às vezes 3, 4 chances, consegue, como dizem os portugueses, né, ter uma eficácia muito boa, né? E o Atlético Paranaense, nós entendemos o momento, o porquê está nessa situação, mas foi uma boa rodada. O Palmeiras teve dificuldades, nós vimos um Red Bull diferente, né? Um Red Bull esperando o Palmeiras no primeiro tempo, saindo no contra-ataque, criou dificuldades para o Palmeiras, especialmente circular essa bola entre as linhas, né? O Rafael Veiga com dificuldades de encontrar espaço, o próprio Maurício, mas acho que é um campeonato que está em aberto, como o Mauro falou, o campeonato está em aberto e eu acho que nós teremos muitas emoções, tanto lá em cima como lá embaixo também. Né? Mas não tenho nenhuma dúvida, porque na última rodada a gente já olha aí, já é agora um ponto de diferença do Palmeiras para o Botafogo. Tinha sido o empate do Botafogo e vitória do Palmeiras. Agora já voltou os 3 pontos, já voltaram os 3 pontos, porque agora o Botafogo venceu e o Palmeiras empatou. Será que a gente vai ficar nessa, me dá ponto aqui, te dou ponto ali, até o final, Bubu? Você acredita nisso? Boa noite para você, Marcela, presidente, Zé, fã de esporte. Eu acredito, porque o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras descansa, né, enquanto outros ainda estão em Copas.
o Botafogo está na Libertadores, mas não está na Copa do Brasil. Então, a semana o Botafogo descansou. E no jogo anterior contra o Grêmio, o Arthur Jorge mesclou o time ali, né? Muito botafoguense não concordou com a escalação, ele tirou o pé um pouco na escalação. Hoje você vê a escalação do Botafogo, é o time da Libertadores, é o time principal, do goleiro ao ponta esquerda, não se fala mais assim, né? É o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Do outro lado, o Atlético com alguns problemas, né? Sem Pablo, sem o Thiago Heleno, sem o Christian. Então era na escalação a força máxima do melhor time do Brasil na atualidade, que é o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, que a gente já falou da crise, sequência de partidas sem vencer, com desfalques, um técnico que acabou de chegar, que é o Lúcio e tal. Então, por isso que caiu esse tabu, né? O Atlético Paranaense construiu tabus longos contra vários grandes clubes aqui do futebol brasileiro, o Botafogo era um deles, conseguiu quebrar. Era uma rodada para mim que o Botafogo tinha uma missão mais difícil. Eu imaginava o Palmeiras contra o Bragantino favorito. E a gente falou da eficácia que o Zé falou. O Bragantino também, no primeiro tempo, teve muito mais finalizações e tal. Teve uma chance no final, na cara do gol que o Bragantino perdeu. O Botafogo foi eficaz, né? E isso conta num campeonato de regularidade. Só que, por exemplo, é claro, é melhor você estar a 3 pontos de distância do vice do segundo colocado do que 1 ponto. Só que a situação na prática é a mesma. Porque o Palmeiras tem um saldo melhor que o Botafogo. Então, você pode falar que o Palmeiras só depende dele ainda para ser campeão. Sim. Se cair para 4 pontos, né, a diferença, aumentar para 4 pontos a diferença, o Palmeiras já não depende dele. O Palmeiras tem esse confronto, que é na 36ª rodada, antepenúltima, contra o Botafogo no Allianz. Se continuar do jeito que está, eles empatam em pontos, né, o Palmeiras vencendo. Vira a final do campeonato. Vai para o saldo e o saldo do Palmeiras é superior, né? Isso. Então, o palmeirense ainda não pode dizer ainda que mudou muito o cenário, porque empatou contra o Bragantino. Mas digamos saldo assim, melhor, mas é 26-22. Pode também ser algo que por exemplo, você pega a tabela, tem jogos que você imagina, por exemplo, daqui a 2 semanas tem o derby, tem Corinthians e Palmeiras. Corinthians desesperado, manda do Corinthians. É um jogo que esse aí o Palmeiras, em tese, poderia negociar um empate. Não é que o Palmeiras vai assinar um empate antes. Mas jogando contra o maior rival, tal, pressão, adversário. Contra o Bragantino, que não tem tanta ambição no campeonato, perdeu seu principal artilheiro, que é o jogador o Elinho, que era do São Paulo, né? Foi vendido para o México e tal. Era o artilheiro do time, era o cara que resolvia quase todos os problemas. Está sofrendo muitos gols, porque o melhor zagueiro foi para o Flamengo. Então, assim, era um jogo mesmo em Bragança Paulista para o Palmeiras vencer, né? Pela necessidade do campeonato e tal. E não conseguiu. Na próxima rodada, o Botafogo pega o Criciúma, jogo no Maracanã. Então, mando do Botafogo, enquanto o Palmeiras vai lá para o Sul pegar o Juventude. E aí, é claro que a gente já imagina que será ponto a ponto até o final da rodada. Mas é claro, né? Os clássicos, eles dizem muito e ainda tem esse jogo direto entre as duas equipes. O Botafogo é o Criciúma na volta da data FIFA. Isso, na volta da data FIFA, depois da data FIFA. O Botafogo vai ceder 7 jogadores. Espalhados aí. O Everton agora do Palmeiras também sai, né? Um a mais agora do Palmeiras também saindo. São 7 do Botafogo. Então precisa ver como voltam. Será que vai ter mudança? Esses jogadores. Vai ter mudança de tabela de novo ou não? Não vai ter dessa vez, porque não temos Copa do Brasil envolvida, viu, José? Não seja irônico neste momento. Mas tudo pode acontecer. Eu digo porque 7, você corre o risco, sei lá, lesiona lesiona outro, machuca, cansa. Hoje o Igor Jesus... Cansa ainda mais, porque não basta só a agenda. Quantos vão jogar de titulares, mas desses 7, a maioria joga. O Igor, que tem os que vão para a seleção brasileira. Alex Telles. Talvez jogue porque agora não tem o Arana, que seria titular. Então pode ser que ele jogue pelo menos um jogo. Não vou dizer os dois, mas a chance dele jogar é. Igor Jesus, tem centroavante. É ele e o Hendrick ali. Então ele pode vir, entendeu? Se desgastar, entre aspas. Ele deve estar louco para jogar, ele quer jogar os 2 jogos. Mas enfim. Tem time que morre de medo do vírus FIFA. Tem aquela teoria de algumas pessoas que o jogador vai para a seleção e não volta o mesmo, volta pior às vezes. Né? Dizem. Lembra o Abel falava muito isso, né? Dos jogadores que saíam para a seleção e às vezes voltavam diferente. O jogo da seleção brasileira é na terça e tem o jogo na sexta-feira. Teria 3 dias ali para se recuperar também. Esse do Botafogo é sexta. FIFA, Mas por que não joga quarta? Joga na sexta o Botafogo. Joga na sexta-feira. Então tem um tempinho a mais, né? Isso que eu tô falando. Tem gente que vai jogar quarta e quinta. Olha, eu não duvido mais nada. José. Não duvido mais nada. Deixa eu colocar
A vitória sobre o Atlético PR na Liga Arena e o empate do Palmeiras com o Red Bull Bragantino fizeram o Botafogo aumentar a vantagem na liderança e dar um grande salto nas chances de título no Campeonato Brasileiro, de acordo com os matemáticos. O site Vinfobola, de Tristão Garcia, coloca o Botafogo agora com 62% de chances de ser campeão, era 51% na rodada passada, enquanto o Palmeiras viu suas probabilidades caírem de 31% para 23% e o Fortaleza, de 16% para 6%. O Departamento de Matemática da UFMG também calcula em 62% as chances do Botafogo, era 43,8% na rodada anterior, contra 25,2% do Palmeiras, 10% do Fortaleza e apenas 2,6% do Flamengo, que também venceu na rodada. Espião estatístico, do GE, e o chance de gol, que haviam colocado o Palmeiras com mais chances do que o Botafogo no último fim de semana, agora voltaram a apontar o Glorioso como um favorito no momento, com 57,06% e 49,8% respectivamente. E aí, torcedor do Fogão, você viu essa? Qual sua opinião sobre essa matéria? Me conta aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.